Boa noite, estamos em dezembro, dia 1º hoje, e a nossa aula sobre Helena Collodi, principalmente, e no final eu vou falar sobre a opinião de Dalton sobre Helena Collodi, rapidamente, e sobre outras opiniões de Dalton sobre outros autores, né? Sobre autores paranaenses, ele não se manifestou muitas vezes, então o que a gente tem são, digamos assim, as implicâncias dele com o Emiliano Perneta, assunto que já foi bastante comentado, e depois o breve texto que ele publicou sobre a poesia da Helena Collodi, mas a importância do aspecto que existe aí de um Dalton Trevisan crítico ultrapassa muito essas batidas de pé, assim, não gosto desse, né, porque representa um certo paranismo, ou não gosto daquela pelos motivos que ele expõe, né? Tem outras coisas que são mais importantes que isso para serem mencionadas. Mas vamos falar dessa grande poeta paranaense que foi Helena Collodi. Né? Então, alguém que viveu mais de 90 anos, que escreveu poesia desde muito jovem. Na biografia da Helena Collodi, a poesia é uma constante, e que tem algumas características muito específicas, né? Então, de uns tempos para cá, o que vem sendo falado sobre ela não tem um espalhamento aí pelo território nacional, né? Em geral, quando aparecem trabalhos acadêmicos, são ou de professores daqui do Paraná, ou que atuam nas universidades do Paraná. Quase os trabalhos que eu conheço, né, sobre ela são do Paraná, e aí amplia-se um pouco, não necessariamente da Federal do Paraná, tá? Até pelo contrário, tem mais gente de Ponta Grossa, da UniOeste, né? Não sei exatamente de qual campus. Então, algo que de uns tempos para cá chamou a atenção de algumas pessoas é o fato de ela ter escrito sobre a ascendência dela, ou a descendência, como queiramos, né? Mas eu prefiro a ascendência ucraniana, tá? Eslava, e não tem muitos poemas sobre isso. No entanto, é um tema bastante chamativo para uma certa tendência da crítica literária recente de pesquisar essas histórias de migração, histórias de exílios, né? Famílias que se transferem de um lugar para o outro, é algo muito em voga. E aí, na Helena Collodi, alguns pesquisadores encontram, né, os poemas, a gente vai ler um desses poemas, mas asseguro para vocês que são bem poucos os poemas dela que tratam disso, considerado o conjunto da obra, né? Então, em geral, a obra da Helena Collodi foi sendo apresentada em livrinhos fininhos, depois das estreias, né? A estreia, os primeiros livros foram na década de 1940, muita dificuldade para publicar, pensem, uma professora trabalhou no interior do Paraná, mas veio para Curitiba já com, acho que adolescente, se não me engano, e muito nova começou a dar aulas de biologia. Fez toda a carreira dela de professora, que foi longa, dando aulas de biologia, e volta e meia a gente ouve depoimentos de alguém que foi aluno dela no Instituto de Educação, né? Uma professora muito querida pelos seus alunos, e que publicou, então, com muita dificuldade, o primeiro livro, quando ela tinha cerca de 30 anos de idade, e teve auxílio de algumas pessoas. Ela conta em entrevista toda a história de como era difícil até conseguir um papel físico para montar o livro e tal. Mas nos anos 40 ela publicou dois, né? A Estreia Paisagem Interior, de 42, e a Música Submersa, de 45. Então, nesse momento, era um momento em que ela já tinha tido contato com o grande crítico do simbolismo, que foi o Andrade Muricy, né? E o contato com esse intelectual que circulava no Paraná foi importante para ela, para lhe abrir os olhos para a existência de poetas mais recentes do que aqueles que ela frequentava mais, que eram, claro, os parnasianos, né? E ela menciona o Olavo Bilac em particular. Então, no começo, ela ainda não estava em contato com a poesia mais moderna, e já era os anos
30 e alguma coisa, né? Isso, claro, confirma aquilo que a gente vinha falando, de que demorou para chegar ao modernismo no Paraná, né? Mesmo alguém muito interessado em poesia e nas letras, não tinha contato sequer com a própria Cecília Meirelles, que depois foi muito importante, e volta e meia na poesia da Helena Collodi a gente encontra ressonâncias da poesia da Cecília Meirelles. Então, logo no início, ela estava muito próxima de uma estética mais antiga, mas conheceu Drummond, conheceu Cecília Meirelles e começou digamos assim, tornar a poesia dela um pouco mais próxima de uma poesia moderna, né? Ela também menciona que, além do Andrade Muricy, outro intelectual importante na trajetória dela foi o tal do Rodrigo Júnior, de quem eu falei quando falava do Emílio de Menezes, quando falava daquele grupo de intelectuais que poderia ter feito a transição com mais velocidade de uma poesia, de uma estética mais ultrapassada para aquela modernista, né? Porque reunia em torno de si muitas pessoas. Rodrigo Júnior é esse nome, eu me lembro de ter dito, não tem nem em verbete na Wikipédia sobre o Rodrigo Júnior. No entanto, o nome dele é muito citado naquilo que é a historiografia, o parco repertório de historiografia paranaense. E durante aí uns 30 anos ele reunia as pessoas, não sei se era na casa dele, mas todo mundo conhecia, inclusive o Dalton, né? E alguns se conheciam por intermédio dele. E a Helena Collodi, muito educada e tal, na entrevista ela se refere, a entrevista de que eu estou falando é uma entrevista que ela deu para o Paulo Venturelli, que talvez alguém de vocês tenha sido aluno dele, né? Está aposentado, mas não faz tanto tempo, foi meu colega durante bastante tempo, e o Paulo Venturelli organizou esse voluminho da série Paranaenses, da editora da UFPR, que é uma referência interessante para vocês saberem que existe, que não é difícil encontrar em sebo, eu acho, esses volumes, em geral, a maioria dos anos 1980. Então, tem um volume para o Cristóvão Teza, tem um volume para o Roberto Gomes, que é quem publicou sempre a Helena Collodi, ela deve muito ao Roberto Gomes, o Erasmo Piloto, o Wilson Martins, né, como crítico literário. Então, a editora da Federal publicou uma série de volumes desses de autores paranaenses, e o Paulo Venturelli organizou o da Helena Collodi. Eu me lembro que ele me convidou para escrever um texto sobre a poesia dela, e eu fiquei um pouco reticente porque, para falar bem a verdade, eu não gostava da poesia da Helena Collodi. Eu aprendi a gostar da Helena Collodi pesquisando um pouco mais para redigir um texto curtinho que aparece neste volume. Isso foi lá nos idos de 1995, né? Tem bastante tempo já que isso aconteceu. E aí ele fez uma longa entrevista com a Helena Collodi, que é bem gostosa de ler, né? Ela já era alguém de mais de 80 anos, né? E já era o momento em que ela tinha mais respeito, né? Mais reconhecimento. Esse reconhecimento tinha acontecido numa década, na década que antecedeu a organização desse volume. E o marco para esse reconhecimento foi a opinião positiva do Paulo Leminski sobre a obra dela. E o outro marco, é o livro que eu copiei para vocês algumas partes, né? Que é o Viagem no Espelho, também publicado, em primeiro lugar, pela editora do Roberto Gomes, que era a Criar Edições, mas a edição que eu tenho e que eu digitalizei para vocês algumas partes, já da editora da Universidade Federal do Paraná. Então, esse livro, que é precioso, porque tem várias imagens, né? Ele propõe essa viagem no espelho como uma volta ao tempo, né? Então, tem, inclusive, as fotos da Helena Collodi, tem ela mais idosa, mais velha, logo no começo do livro, e ela vai rejuvenescendo, né? Até ela se divertia com essa ideia de que nesse livro ela vai rejuvenescendo conforme passam os livros, né? E foram escolhidas
fotos dela, imagens para serem reproduzidas que correspondem à época em que cada um desses livros foi publicado. Então, primeiro a constância, né? Dos anos 40 até os anos final da década de 90, já bastantes anos, né? Nas costas aí, mais de 80, ela continuou publicando, sempre muito fiel à literatura. E depois perceber, já como algo muito perceptível, se vocês deram, não precisam nem ter lido, basta terem folheado, também não é a expressão melhor, né? Basta terem dado uma espiada no arquivo do Viagem no Espelho que eu enviei, para perceberem que no início tem os haikais, os poemas muito breves, e que lá no fim, ou seja, no começo, né, da trajetória dela, nos livros dos anos 1940, ela escrevia poemas derramados, poemas bem extensos, né? É uma mudança radical que foi acontecendo aos poucos, né? E ela comenta que ela sempre foi muito sensível às críticas e que em algum momento alguém criticou que ela fizesse haikais, e ela fazia os haikais lá nos anos 1940, né? Quando não estava na moda. Aí, por um lado, indicaram para ela, tem Guilherme de Almeida, um poeta simbolista que faz isso com uma forma fixa, né? E aí ela começou a achar que tinha que fazer com forma fixa, 5-7-5, e começou a praticar soneto dessa maneira. E aí vem, anos depois, um Paulo Leminski e elogia justamente esse poder de síntese, né? Ele se aproximou da poesia dela quase que certamente por conta de ser um pesquisador das literaturas orientais, de ser um admirador e um praticante também dos haikais, né? Acho que esse foi o link principal, porque eram duas pessoas, né, duas personalidades, água e vinho, né? Ele todo irreverente, malucão, né? E ela, aquela professora, representando os valores da sociedade, né? E, enfim, ela querida pelos alunos, ele chocando muitas pessoas com os comportamentos dele ali nos anos 1970, 1980. Se tornaram grandes amigos e isso eu acho que foi decisivo para o reconhecimento que ela passou a ter ali nos anos 1980. Ele escreveu um texto que está em parte publicado também nesse livrinho que o Venturelli organizou, e ele deu o título de Santa Helena Collodi, tá? Mas sem ironia, Santa Helena Collodi. Deixa eu recuperar um trechinho dessa opinião do Leminski, né? A padroeira da poesia em Curitiba acaba de fazer mais um milagre. Chama-se Sempre Palavra. Tem apenas 50 páginas e inclui uns 40 pequenos poemas. É esse texto que depois a gente vai ver que o Dalton Trevisan vai falar o contrário. Mas, então, ele a chama de santa, diz que ela é a padroeira da poesia em Curitiba, que fez um milagre. Depois ele fala um pouco da biografia, né? O texto é curtinho e poderia até ler inteiro, mas vai ficar aborrecido, né? Mas lá pelas tantas ele diz: nossa padroeira é o poeta mais moderno, é o poeta, inclusive, coloca, é o poeta mais moderno de Curitiba, de uma modernidade enorme, uma modernidade de quase 80 anos. Nenhum de nós tem modernidade desse tamanho. Tá? Bem bacana a forma como ele encontrou para falar desse traço. Nossa padroeira nunca casou e viveu a vida toda com a mãe e as irmãs, seu tesouro eslavo de afetividade e dedicação. Vida, esse é o assunto de Helena Collodi. Não é à toa que essa nossa mestra de poesia é professora de biologia. Então, um tema muito frequente é o da morte, mas morte e vida, vida e morte. Mas tudo isso que eu digo, né, porque já tinha dito outras coisas, não passaria de uma efusão sentimentaloide se a poesia de Helena não se sustentasse em nível de linguagem, de design, de essência. E aí ele cita uma máxima que ele também falou a propósito de outras questões, né? Que uma ótima definição de poesia para ele é definir, como Ezra Pound fez uma vez, dizer que a poesia são essências e medulas.
né? Que só fique aquilo que efetivamente diz alguma coisa, aquilo que é central, né? Que é essencial, que é medular. E aí ele encerra esse texto dizendo: esse era o nome que eu daria para um ensaio sobre a poesia da nossa padroeira, Essências e Medulas. Então, ao longo da trajetória, sempre acabaram sendo mais valorizados pela crítica os poemas mais sintéticos, os poemas mais curtinhos, e ela foi reduzindo o tamanho, mantendo alguma essência. Então, a gente vai dar uma olhada em alguns poemas desses que eu selecionei, e como eu não coloquei livros do meio tempo, né? Coloquei o primeiro, poemas do primeiro livro, acho que 2 do segundo livro, e depois tem um salto grande, né? Só tem ali poemas dos anos 1990 a 1980. Então, acho que vai ficar ainda mais visível, né, o quanto mudou a poesia dela. Mas eu vou respeitar, podia até inverter, né? Começar pelos mais antigos e ir apresentando, comentando junto com vocês os mais recentes, mas eu vou respeitar essa escolha que é bastante original, né, desse livro, Viagem no Espelho, que é ir voltando para trás, digamos assim. Vamos ver. Digam se aparece. Ok. Sim. Então, temos aí o livro com uma capa bonita, né? Uma obra do Rogério Dias, um artista plástico paranaense bastante importante. Imagino que está vivo, faz tempo que eu não ouço falar do Rogério Dias. E a edição da nossa editora da Federal do Paraná. Nesse ano, a segunda edição é de 1995. Aí tem os títulos, né, das obras. Depois eu faço essa ordem proposta pelo livro, mas vamos começar fazendo a ordem em que ela os apresentou, né? Então, Paisagem Interior. Eu não vou comentar, mas vou ler pausadamente para a gente pensar nesses títulos e o que eles carregam, né? Paisagem Interior, 1941, Música Submersa, 1945, A Sombra do Rio, 1951, Vida Breve, 1964, Era Espacial, 1966, Trilha Sonora, 1966, Tempo, segunda parte, e Tempo, primeira parte, né? Dois Tempos, em 1970, Saga, 1980, Infinito Presente, 1980 também, Sempre Palavra, 1985, Poesia Mínima, 1986. Esses que eu tenho, as edições, o Sempre Palavra é bem fininho, o Poesia Mínima, já diz o título também, é um livro bem fininho, né? 40 e poucas páginas, um poema por página, poemas bem curtinhos. E um belo livro que se chama Ontem e Agora, porque eu sempre associo na minha cabeça esse livro ao livro Cânticos, da Cecília Meirelles, porque tanto um quanto o outro, eles reproduzem a caligrafia da poeta, no caso, né? Assim como Cânticos, da Cecília Meirelles, foi publicado com a caligrafia dela, que tinha uma letra muito bonita e muito parecida com a da Helena Collodi. A mesma coisa aconteceu com este Ontem e Agora, que traz este poema Lição, que eu vou ler agora para vocês, antes de falar das outras coisas, porque depois vai aparecer mais um poema sobre essa característica do eslavo. Eu não sei se tem alguém aí que é do letras polonês, né? Mas eu sei que tem toda uma... tem muita gente estudando isso hoje na Federal do Paraná, né? A influência da cultura eslava sobre os descendentes de poloneses e ucranianos
em Curitiba. Então, eu vou ler esse poema Lição, porque ele não aparece lá na outra seleção, nessa seleção. E ele é curtinho. A luz da lamparina dançava frente ao ícone da Santíssima Trindade. Paciente, a avó ensinava a prostrar-se em reverência, a persignar-se com 3 dedos e a rezar em língua eslava. De mãos postas, a menina fielmente repetia palavras que ela ignorava, mas Deus entendia. Então, quem já foi no Parque Tanguá, no Memorial Ucraniano, aliás, lá tem um poema da Helena Kolodji estampado numa parede, mas reconhecerá, ou em alguma outra igreja ucraniana de Prudentópolis, essa questão dos ícones, né? Quanto são importantes os ícones nas igrejas católicas ucranianas, né? Então, a cena aparece ali com uma luz de lamparina dançando em frente ao ícone da Santíssima Trindade. E faz uma menção explícita, né, a uma reza numa língua estrangeira, na língua eslava, que a menina não entendia bem, mas ela entendia e ela falava. Diz ela que ela só conversava em ucraniano com a mãe. Então, ela tinha as 2 línguas dentro dela. Então, esse é o Ontem Agora de 1991, quando ela já era famosa, né? Leminski já tinha atuado, não só ele, claro, mas como um marco, né? 1985. E o livro mais recente que está aqui na coletânea é o Reika, de 1993. Depois ela publicou mais 2 ou 3, e póstumamente também saiu um livro que eu nunca vi, mas sei que existe, que se chama Memórias de Inhá Mariquinha, uma obra em prosa póstuma. Tenho curiosidade, mas eu não sei exatamente do que se trata. Então, vamos aos poemas mais recentes e depois os mais antigos, né? Alguns que eu vou comentar. Aí temos ela já no alto dos seus 80 anos, do longo sono secreto, na entranha escura da terra, o carbono acorda diamante. Então, um dos temas mais frequentes, o tempo e a ação do tempo sobre a natureza, sobre as pessoas, né? Tema também compartilhado com Cecília Meirelles, na transitoriedade da vida, só que, sim, outros poetas não têm quase nunca uma revelação de que o tempo pode melhorar as coisas. No caso da Helena Kolodji, ela alterna bastantes poemas em que a transitoriedade é vista com aquela noção da perda, né, de que as coisas não ficam, mas em outros tantos acontece como neste aqui, né? Tem uma positividade, tem uma ideia de que a ação do tempo é benéfica, né? Do longo sono secreto, na entranha escura da terra, o carbono acorda diamante. Vamos ver quantas sílabas para ver se é um haikai de métrica 575 ou não. Do longo sono secreto, 7. Na entranha escura da terra, 7 também. O carbono acorda diamante. Difícil colocar em 7, quase que tem 8 aí. Então, não é daqueles haikais de forma fixa, e é um que circulou bastante, este que fala, né, da transformação da natureza, que a gente pode ler metaforicamente também, pensar em pessoas que podem se aperfeiçoar ou não, né, pensar exclusivamente na questão da natureza. Aqui já temos uma Helena Kolodji um pouco mais jovem, e o destaque desse poema bem curtinho: voa entre o céu e os abismos o feiticeiro e inventor. E aí esse livro de 1993, que é o mais novo, né, que aparece ali, que então era o mais novo, com muitos haikais, né, identificados como tais, e aí sim tem alguns do 575, um dos exemplos, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, um exemplo é esse Ressonância.
Bate breve o gongo. Vocês conseguem enxergar? Sim, professora. Eu sei que está sendo projetado, mas de repente aumentando facilita um pouco. Bate breve o gongo, na amplidão do templo ecoa o som lento e longo. É bem sonoro, tem algo da essência do haikai, né, de flagrar algo. Aqui não é exatamente da natureza, né? O haikai nipônico mais típico é alguma coisa da natureza. Aqui já tem a ação do homem, né? É um gongo um templo, mas então tem algum orientalismo nisso, né? Na referência ao templo, mas o que eu acho que funciona muito esteticamente é a ideia de algo que permanece, né, que se transmite por conta de um certo tipo de onda sonora, né, mas que tem correspondência nas sonoridades do próprio haikai. Né? Bate breve o gongo, brevidade é um valor, né, também para a poesia dela. Na amplidão do templo ecoa o som lento e longo. Então, se a gente quiser ler de uma forma metalinguística, ela tem muitos poemas mais explicitamente falando de literatura. Esse aqui, em princípio, não. Mas permite também uma leitura, né, de que algo que é breve e que ressoa na posteridade, né, exista aí. Então, por um lado, essa coisa de uma poesia muito simples, né, muito direta, mas capaz de levar a alguns outros lugares. Né? Isso também é da essência do haikai, é um fragmento, mas que evoca algo bem maior que ele próprio. Às vezes, para mim, não funciona assim, né? Tem vários que eu não gosto muito, mas eu prefiro falar daqueles que eu gosto. Vamos para o poema Alquimia. Nas mãos inspiradas, nascem antigas palavras com novo matiz. Este é um dos explicitamente metalinguístico, falando do trabalho com a palavra como uma alquimia, né? Dar um novo sentido. Veja, é bem singelo, né? Mas tem alguma coisa nele que, ao contrário do que veio antes, do que veio depois, me chama mais a atenção. Talvez porque eu gosto muito da palavra matiz, acho que sem o título também seria outra coisa, né? O título acrescenta alguns sentidos nessa ideia de uma transformação profunda, né? De buscar o melhor, de buscar o ouro, né? O alquimista sempre busca transformar a matéria do carbono, fazer o diamante ou algo ainda melhor que isso. Então, gosto da ideia dessa lapidação. Agora, a própria Helena Collodi falava também que ela não era uma poeta da escola daqueles que constroem, tá? Que ela sempre falava na inspiração, que para ela a poesia chegava e depois, claro, ela ia burilar, trabalhar, né? Mas ela não era da escola de um Drummond ou de um João Cabral de Melo Neto, né? Defensores e provas, né, de um árduo trabalho de construção. Para ela, as coisas se davam num plano mais das inspirações. Ainda por aqui, vamos ver. Este aqui, eu acho que esteve em algum muro de Curitiba, em algum lugar público. Eu me lembro de ter lido ele muitas vezes seguidas, né? Então, teve um momento em que Curitiba tinha muitos poemas do Leminski e da Helena Collodi espalhados pelos muros. Acho que esse era um deles. Arco-íris. Arco-íris no céu. Está sorrindo o menino que há pouco chorou. Muito singelo, tocante, e tem um público que aprecia muito esses poemas de uma comunicação muito direta, né? Sensíveis, observando o que acontece com... Tem vários poemas dela que mencionam crianças, né? Então, sempre
ela mesma falou, e se falou dessa trajetória de alguém que tinha tudo para ser uma mãe primorosa, ela mesma diz isso também na entrevista, né? Que ela sempre achou que que se casaria, que teria filhos, né? Que foi uma grande frustração, ela até foi noiva alguma vez, foi uma grande frustração para ela ver que o tempo passava. Pensei, uma mulher nascida em 1912, imagino que, quando estava com seus 30 e tantos anos, já não pensava mais em casar e ter os seus filhos, né? Então, ela passou boa parte da vida se dedicando aos alunos e tal, um pouco para suprir essa ausência de uma vida afetiva mais plena, né? Que ela tanto sonhou e não conseguiu realizar. Então, tem com frequência crianças nos poemas. E aí vem uma parte, depois dos haikais, né, que são poemas de 3 linhas, seja os 575, como muitos, ou não, né, com forma mais livre. E aí tem os tankas também, além dos haikais, né, que é outra forma fixa um pouco mais extensa. Então, o primeiro deles é a aquarela, ele continua com mais 2 versos na outra página. O tanka é aquele poema de 575, e na sequência a gente vai ver lá 575, 77. Então, é um jogo de montagem aí com a base de tamanho do haikai, né, mas que prolonga um pouco. O primeiro tanka que ela coloca é esse aquarela. Sol de primavera, céu azul, jardim em flor, riso de crianças. Na pauta de fios elétricos, uma escala de andorinhas. Esse é daqueles que eu não vejo muita graça, né? Eu acho meio... A palavra é dura, mas acho um pouco óbvio. Embora, claro, tenha a elegância, né, de ser breve, de não se derramar em torno das ideias, mas a ideia de que os pássaros formam uma pauta ao pousarem nos fios elétricos é um tanto desgastada, né? Enfim, paisagem marinha eu acho muito mais belo. Bailam gaivotas, transforma espumas em plumas o vento inventor. Velas de barcos pesqueiros, asas pousadas no mar. Acho que o poder sugestivo é grande, né? Tem sonoridade do vento inventor, as espumas e as plumas. Então, acho uma bela paisagem marinha. Ainda com simplicidade, né? Mas evocando um movimento, né, metafórico aí do baile das gaivotas, que eu achei uma construção mais feliz, mais inspirada do que aquela das andorinhas pousadas na pauta de fios elétricos. Tem a caixinha de música Firulirulim, melodiosa filigrana que uma bailarina tece em gestos delicados de porcelana e marfim. Nós vamos avançar um pouco, muda de livro. Ontem, agora, de 1991. Deixa eu ver algum que eu tenha assinalado aqui. Loucura Lúcida, de 1988. Novamente a metalinguagem. Pairo de súbito noutra dimensão. Alucina-me a poesia, loucura lúcida. Então, reafirma em versos aquilo que ela também afirmava, sem ser em versos, sobre a poesia como um componente de algo que não é racional, né? E, claro, é uma ideia fortíssima sobre poesia, mas que vai diferente ou vai contra as ideias. Estou pensando que o João Cabral de Melo Neto talvez seja bastante conhecido de vocês, né? Se não por outro motivo, pelo querido Valtencir, que sempre está dando disciplina sobre o João Cabral de Melo Neto. Então, vamos colocar como antípodas, né, a Helena Collodi e o João Cabral de Melo Neto, construtor, que não assinaria embaixo nunca, né, essa ideia de uma poesia alucinada, de uma loucura, embora lúcida, né? Embora lúcida. Mais alguma coisa do ontem agora, o próprio poema
Deixa eu ver se eu acho aqui. Página 37. Esse eu acho muito bonito. Não sei se vocês conhecem aquela renda Nhanduti, um tipo de renda que parece uma teia de aranha mesmo, né? O nome é paraguaio e a palavra é sonora também, né? O nome é Guarani, no caso, Paraguai. Nhanduti, ela fala dessa renda no poema Ontem e Agora. Então, presente que se torna passado, passado que se torna presente. A aranha rendeira tece de novo o nhanduti do sonho, com o mesmo fio de outrora. A alma se enreda na teia sutil de ontem e agora. Então, é sobre memória e fala bastante coisa em poucas palavras, né? Com essa imagem da delicada harmonia que tem nesse tecer, né? De uma renda que se parece efetivamente com uma teia de aranha. Então, a ideia de que o fio é o mesmo, né? Hoje e no passado, mas a alma, algo menos material, né, do ser humano, fica preso nessa teia do ir e vir dos tempos. Acho bem sugestivo esse ontem e agora. Querem comentar alguma coisa para não ficar falando sozinha o tempo todo? Bem, ou estão apreciando, ou não estão gostando, não sei o que é que rola. Se alguém quiser anotar alguma coisa no chat, fique à vontade. Esse Máscaras, a gente está avançando nos livros, mas está voltando no tempo, né? Esse é de 1982. Na verdade, eu selecionei só a palavra máscara, hoje em dia acaba chamando atenção sobre si, né? Mas não que eu goste muito, mas é um poema sobre o carnaval, né? Escrito no carnaval 29 de 2, ou próximo do carnaval. Tem a data excepcionalmente, então, enfim, marca é algo pouco frequente na poesia dela, assim, a propósito de um certo dia, de um certo acontecimento, um poema. E aí ela reflete sobre as essências, as aparências, né, os mascarados. No perpétuo carnaval deste mundo desvairado, usam disfarces, fingem-se outros. Adivinha quem é quem no baile de máscaras? Adivinha quem é quem no baile de máscaras? Então, fica a dúvida, né? Quem são as pessoas? Essa ideia do mundo desvairado, né? Os poemas dela sobre a era espacial são críticos à era espacial. Quando ela escreve sobre computador também é com o saudosismo da época em que as pessoas eram chamadas pelos nomes. O poema de computador dela, imagino que tem a ver também com a vida de professora, não sei, ela cita alguns nomes, alguns apelidos, e depois lamenta que no computador os apelidos se transformaram em números, né? Então tem esse traço saudosista de uma época diferente, né? Menos maquinal e menos desvairada em vários momentos. Tá aqui, apelidos, 1973. Eram Jucas e Chiquinhos, Ninas, Lolas, Mariquitas. Apelidos que o amor selava nas criaturas. Hoje são números. Computadores não programam ternura. Também com poder de síntese, né? Sem se derramar muito. Falei que não estava a lição, está aqui a lição que eu li antes, mas acho que é porque eu gosto de ler na letra cursiva da própria poeta. Não lembrava que aparecia aqui também. E queria mostrar para vocês o outro, já que falando em imigrantes, aqui também tem alguma coisa sobre imigração, né? Imigrante, depois vocês leem, mas um outro
Eu tenho que parar um compartilhamento para chamar o outro compartilhamento. Vamos ver. O outro poema desse sobre a herança eslava, né? É esse atavismo, que é um poema forte, embora ele não seja do tipo sintético. Quando estou triste e só e pensativa assim, é a alma dos ancestrais que sofre e chora em mim. É a angústia secular de uma raça oprimida que vem da profundeza e turva a minha vida. Certo, guardo latente e difusa em meu ser a lembrança remota e má dos dias amargos que eles viveram sem a ansiada liberdade. E eu que amo tanto, tanto os horizontes largos, lamento não ser águia ou condor para voar até onde a força da asa alcance a me levar, na conquista do império azul da imensidade. Oh, quantas vezes eu, humilde e pequenina, ante a extensão agreste e verde da campina, não sei dizer porquê, deslumbrada, senti saudade singular da estepe que não vi. Pois até o marulhar misterioso e sombrio da água, escuro com a imponência de um rio, lembra sem querer, numa impressão falaz, o soturno Dnipro cantado por Taraz. Por isso é que eu surpreendo em alta intensidade, acordada em meu sangue, a tara da saudade. Primeiro que esse poema me lembra alguns poemas sobre a memória de família desconhecida da Cecília Meirelles, então acho que tem alguma conexão aí, e é mais ou menos da mesma época em que a Cecília Meirelles publicou seus livros mais conhecidos, né? E ela menciona um poeta, o poeta por excelência ucraniano, chamado Taraz, né? Menciona o nome do rio, e fala, então, desses lugares que os pais dela, né, os imigrantes, apresentaram a ela e, de alguma forma, significaram, né? Tiveram significado para ela, embora ela não tivesse nunca ido para aquela terra. E aí o título já fala disso, né? Algo que é atávico, mesmo sem ter conhecido, ela sentia por dentro, né, essa herança. Esse é emblemático, né, da presença de algo que quem, salvo engano, quem primeiro valorizou isso na poesia da Helena Collodi foi o Wilson Martins, de dizer que ela é a poeta que traz para o Paraná, e ele sempre era, Wilson Martins é quem escreveu sobre o Paraná, que era um Brasil diferente, né, por conta do tipo da procedência dos imigrantes que vieram para cá, né, que é diferente da predominância totalmente italiana em São Paulo, ou italianos e alemães no Rio Grande do Sul, mas que aqui tinha um cadinho mais rico aí, e sobretudo o traço diferencial dos poloneses, né, dos ucranianos, de que a nossa habilitação em polonês fala, né? E eu acho bonito esse trabalho que vem sendo realizado desde que o curso de polonês foi criado, de jogar a luz, né, sobre essa cultura eslava presente no Paraná. E neste arquivo aqui eu coloquei também o outro meu poema preferido, que é o poema que eu analisei no texto breve que eu escrevi lá para o livro organizado pelo Venturelli, que é esse Tempo Será. Tempo será sem flor nem pássaro, sem sonho, sem nostalgia. Tempo será sem longes imaginários, sem angústia, sem poesia. Tempo em que o novo de agora será longínquo e perdido. Ingênua fuga de um alce no desenho das cavernas, marco de ouvido. Tempo será sem assombros. Tempo será. Então, embora tenha uma repetição insistente, né, dessa expressão,
que remete, né? Haverá um futuro, né? Como é que será esse futuro? E, além das outras menções, aquilo que não existirá, né, nesse futuro, aquela estrofe mais extensa, eu acho muito bem construída em imagem e sonoridade. Tempo em que o novo de agora será longínquo e perdido, ingênua fuga de um alce no desenho das cavernas, né? Isso é tão... a gente vem à nossa mente, né, os desenhos dos alces nas cavernas, aquela sugestão de movimento, né, que o homem da pedra conseguia sutilmente gravar nas paredes das cavernas. Então, aquele alce, né, saltando, que é muito típico das reproduções de desenhos das cavernas, ela qualifica como sendo uma fuga ingênua, né? Mas dá toda essa ideia de uma temporalidade muito extensa, porque remete a gente, então, para o tempo dos homens das cavernas, né? E é assim como aquele Ontem e Agora, né? É, de novo, essa ideia da presença do passado no presente, da remissão a algum futuro, tem as perdas, tem os possíveis ganhos. Aqui tem algo de não haverá isso, não haverá aquilo. Né? Também não haverá o assombro, haverá o tempo. Né? Talvez o que ficará depois de tudo será o próprio tempo. Então, sobre essa grandeza, sobre essa dimensão temporal, eu achei esse um poema bem bacana. E acho que com isso a gente tem mais ou menos uma ideia, né, da poesia da Helena Kolodji. Vou voltar lá. Aquele penúltimo poema que você mostrou, que fala sobre o Taras Shevchenko e o Rio, para quem conhece um pouquinho só da história da Ucrânia, assim, é um poema muito forte. Eu lembro que eu sempre lia muito Helena Kolodji quando eu fazia catequese, porque eu fiz catequese na igreja ucraniana aqui em Curitiba. E tanto a Helena quanto o Taras Shevchenko são poetas que a gente sempre lia muito, justamente para conhecer a história da Ucrânia com outros olhos, assim, outra força, porque é uma história muito triste, né? É sempre cheio de guerras, é sempre cheio de muitas coisas difíceis. E eu achei muito bonito como eles passaram essa história para os filhos e para os descendentes e para os filhos das pessoas que vieram de navio para cá fugindo. Então, assim, é muito, muito aquilo. É algo muito intenso, né? É muito intenso, eu acho maravilhoso. Aquele poema sempre me pegou, assim. Você lembra qual é o poema que está lá no Memorial Ucraniano? Faz tempo que eu não vou lá, mas fala, eu acho que da cidade, do interior, em que fala sobre paisagem rural, tá? E acho que também tem uma conexão daí, não uma vida na cidade, não uma vida urbana, mas uma vida no campo, né? Uma vida como ela teve, né, oportunidade. Ela, menina, ela disse que ela levava as ovelhas, não lá na Ucrânia, né, em Cruz Machado, que era uma cidade muito pequenininha onde ela nasceu, levava ovelhas, ela atuava como pastora, né? Ela conta, a gente criança, filho de imigrante, não podia ficar parado, né? E assim como ela teve a oportunidade de ir para a escola, felizmente, que naquela época a maioria das meninas nem ia, né? Mas além disso, ela também trabalhava e uma das atividades era levar algumas ovelhas para pastar, né? Ela se diz pastora. E até nisso me faz pensar, às vezes, me fez pensar hoje, na verdade, na Cecília Meirelles, que tematiza, né, a pastora de nuvens, porque ela diz, levava as ovelhas e ficava conversando sozinha, né, sempre muito imaginativa e tal. Mas o que os pais filtraram dessa essência de outras plagas, né, deve ter tido muito de sofrimento, né, muito de conquista de um espaço. Isso mesmo. Ver se reaparece para vocês, para a gente ler mais uns 2, 3 poemas. Apareceu? O Viagem no Espelho?
Está aparecendo o imigrante. Ah, sim. Então, voltou para este outro livro. Tá. Nunca e sempre. Então, aqui é que dá eu coloquei o finalzinho do livro, né? Desse livro, cujo título não me lembro, mas em vez de começar o livro seguinte, que é esse de 1986, eu fiz esse salto, né? Deixando muitos livros de lado, mas lá para os primeiros. Então, do segundo livro, como apareceu na página, eu mantive aqui estes dois poemas, um sobre a guerra, né? O livro é de 1945, então tem tudo a ver a presença da Segunda Guerra Mundial, e o outro sobre caridade. No início, nos poemas mais antigos, eram muito mais frequentes as referências à religiosidade, por exemplo, a valores como a caridade, né? Ela reduz bastante a menção a esses temas. Aqui, no caso, a injusta imolação, né? Imolação, provavelmente, não no sentido de um sacrifício de algum animal, né? Mas imolar no sentido de uma carnificina, né? Algo. Porque ela fala aí sobre uma infância perdida em tempos de guerra, né? A infância que se perde em época de guerra. Vejam que ele sugere que seria um soneto, mas não é um soneto, né? No primeiro livro, o primeiro poema é um soneto, mas esse aqui seria um soneto incompleto, aí, um quarteto, um terceto e mais um quarteto. E diz: não há sombra de mágoa ou sinais de pavor, nem relâmpagos de ódio ou lampejos de amor. Nessa ausente expressão do menino sem nome, que, impassível, se junta às fileiras da fome. Que é dos brinquedos, dos risos, das lendas? Quem manchou de miséria, de lodo e de sangue a formosa alvorada inocente da infância? Um novo minotauro aflige a humanidade. Que é dos heróis das gloriosas legendas? Já não crê nos heróis o menino sem terra que cresceu oprimido entre os braços da guerra. Então, é bem pouco didático, né? Um pouco didático demais, talvez. Pede um pouco mais de síntese para o gosto, ou para o meu gosto, né? E de outros tantos leitores que observaram que ela ia melhor desde o começo, quando ela escrevia poemas mais breves, mas, de toda forma, é forte, né? A criança cujos heróis, enfim, que não tem heróis porque vive na guerra e está vivendo nesse universo de morte, de fome, né? Sem a presença daquilo que faria da infância uma infância de verdade, né? Então, algo que é impossível nesse momento para alguém que se junte às fileiras da fome. Eu imagino que ela esteja pensando nas crianças da Europa, né? Nos países que tiveram em seus territórios, ou da Europa, ou, sei lá, no Japão, não sei, né? Em que a Segunda Guerra Mundial acontecia nesses territórios, né? E, para terminar, o primeiro poema do primeiro livro, que se intitulou Paisagem Interior, né? Então, essa moça reflexiva, né? Essa moça que precocemente começou a escrever e preenchia inúmeros cadernos com poemas. Aqui ela rende homenagem ao poema Tagore, que é o poeta preferido da Cecília Meirelles também, né? Indiano. A epígrafe do livro, depois ela não coloca mais epígrafes nos seus livros, mas este livro, ou talvez este poema, né? Porque está junto com o poema, mas acho que a epígrafe funciona para o livro como um todo, né? Diz: sobre o teu túmulo, pai, a coroa de flores com que sonhei adornar-te os cabelos brancos. Com a ponta da asa largamente aberta do meu cântico, eu roço os teus pés que nunca esperei alcançar. Então,
É também uma homenagem ao pai dela, que faleceu mais ou menos nessa época, mas também pai com maiúsculo, né? Teus com maiúsculo, tem aí um pai maior ainda, talvez. E aí é um soneto, o primeiro poema, muito sonoro, mas agora, como na sequência eu vou falar sobre opiniões de Dalton Trevisan, vamos tentar pensar esse livro sendo lançado no começo dos anos 1940, como é que cai para alguém do Dalton Trevisan, do grupo dele, né, que estão esperando que os poetas do Paraná falem numa língua mais parecida com a do Carlos Drummond de Andrade ou com a do Mário de Andrade. Então, vamos abrir duas caixinhas, né, da nossa recepção e da recepção que pode ter tido o Dalton Trevisan para um poema que define o que é o sonho, em versos de 12 sílabas, né, tipicamente parnasianos, numa forma que é o soneto, na qual, se a gente for pensar, o próprio Mário de Andrade, o próprio Drummond, nos anos 40 eles voltaram a fazer sonetos também, né? Nos anos 20, 30 eles podiam até fazer e escondiam, mas nos anos 40, tanto Drummond quanto o Mário de Andrade voltam a fazer seus sonetos. Mas eu fico imaginando que o Dalton não estava em busca de sonetos, né? Mas isso é para depois. Esse é o soneto da Helena Collodi. Sonhar é transportar-se em asas de ouro e aço aos páramos azuis da luz e da harmonia. É ambicionar o céu, é dominar o espaço num voo poderoso e audaz da fantasia. Fugir ao mundo vil, tão vil que sem cansaço engana e menospreza e zomba e calunia. Encastelar-se, enfim, no deslumbrante passo de um sonho puro e bom de paz e de alegria. É ver no lago um mar, nas nuvens um castelo, na luz de um pirilampo um sol pequeno e belo. É alçar constantemente o olhar ao céu profundo. Sonhar é ter um grande ideal na inglória lida, tão grande que não cabe inteiro nesta vida, tão puro que não vive em plagas deste mundo. Tá? Então, um louvor ao sonho, à capacidade da imaginação, que afasta do mundo vil, né? que volta as costas para aquilo que seja sofrimento, a possibilidade do sonho, da positividade, né? De enxergar mais do que as coisas são. No lago vai enxergar o mar, nas nuvens vai enxergar um castelo, né? Valorizar a pequena luz do vagalume. Imagino que para muitos leitores tenha sido um poema belíssimo, e para outros tantos, em busca de uma poesia mais moderna, tenha soado como passadismo ou como algumas imagens meio lugar comum. Né? E aí, pensem vocês, né, em 2021, passados aí 80 anos, né, como é que soa para vocês um soneto em dodecassílabos, depois de tantos sonetos que a gente viu, do Emiliano, né, um ou outro do Dario Veloso também, do Emílio de Menezes, né, sonetista mor do Paraná. Se gostam, se não gostam, e de repente pode até render uma avaliação 2, né, alguma reflexão sobre essas idas e vindas das tendências estéticas na poesia, né? Então, sobre a Helena Collodi, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. E agora que a biblioteca está aberta, né, vocês podem retirar livros, eu imagino que tenha esses da editora da Federal do Paraná. Eu imagino que todos estejam, claro, dão uma verificada antes de sair de casa, né? Se estão lá no acervo, se estão disponíveis, mas eu não fui à biblioteca ainda, inclusive estou com livros do Dario Veloso aqui, que eu peguei antes da pandemia, tenho que ir lá.
E os colegas que foram disseram que, ou a colega que foi, para ser mais exata, disse que a biblioteca está, assim, vazia, completamente vazia. Então, quem sabe, né? Para vocês ganharem também um outro tipo de motivação aí para a escrita dessa tarefa, se tiverem um tempinho, deem uma chegada na biblioteca do nosso prédio. Falando nisso, bom, depois que eu encerrar a gravação, eu pergunto algo para os calouros, se tiver calouros aqui. Algum comentário mais sobre a Helena Collodi? Então, mudamos. Aí, ducha de água fria, né? O que o nosso amigo Dalton Trevisan escreveu sobre a Helena Collodi, certamente dialogando com aquele poema que a colocou como santa, né? Aquele poema, aquele texto do Leminski. Ele escreveu este texto, Emiliano Redivivo, que eu saiba foi publicado em 2008, ou seja, depois da morte da Helena Collodi. Helena Collodi, Dulcíssima Senhora, professora emérita, glória do beletrismo paranista. O Emiliano Redivivo, poetisa maior? Ai de mim, menos que menor, não mais que medíocre, nem sequer o ruim indiferente. A nossa pobre santinha Maria Bueno do versinho piegas. Só que, ao contrário da outra, não faz milagre. Então, cadê a Emanuele? Não está aqui hoje, né? Sei que tem alguns que não gostam nada das ideias do Dalton Trevisan, né? Mesmo respeitando o estilo e a contundência das palavras, né? Não fecham com o Dalton Trevisan. E aí é provocativo, né, ler esse texto, né? Primeiro, saindo da pena de Dalton Trevisan, a ideia de um emiliano, a gente já sabe que vem bomba, né? Redivivo é uma expressão que, por si só, também tem algo de pejorativo, aí, algo redivivo. E toda a sequência em que a argumentação é muito breve, também porque o Dalton Trevisan, quando é crítico, também não se estende muito, né? Mas tem essa ferocidade, essa mordacidade, né? Para dizer que considera a poesia dela piegas, né? De um sentimentalismo fácil, e aí, acho eu, né? Dialogando, é meio óbvio, mas sei lá, talvez ele não tenha lido o texto do Leminski, como saber se leu ou não leu. Eu aposto as minhas fichas que sim, que ele leu, e por isso que ele foi atrás dessa referência na santa. Qual é a santa? Qual é a santa venerada em Curitiba? Né? É a Maria Bueno, toda a lenda de que a Maria Bueno fez milagres, e ainda tem gente que é devoto, né, da santa que não era santa, né, a mulher cuja biografia é um tanto quanto conturbada, e que, enfim, algo muito paranaense, é isso que eu quero falar, algo muito curitibano, né, falar da Santa Maria Bueno. Mas, assim, também acho irônico, claro, ele dizer que a Maria Bueno faz milagres e a Helena Collodi não. Eu duvido muito que o sujeito Dalton Trevisan... Então, quando eu falo Dalton Trevisan crítico, é claro que não é o Dalton Trevisan escrevendo crítica literária, né? É uma persona, é uma máscara aí que ele põe para falar de outros autores, e com essa máscara ele é sempre, ou quase sempre, muito ferino, muito de um humor muito cortante, né? Aqui a brincadeira foi em torno da santidade da outra santa que
talvez não seja santa, que não foi santificada, né? Que é a Maria Bueno. E só isso é que ele falou sobre a poesia da Helena Collodi. Então, agora, nos próximos 20 minutos, talvez meia hora, vou falar mais um pouco sobre essa faceta do Dalton, né? Essa máscara que ele põe ou punha de vez em quando para se referir a outros autores. A obsessão foi falar sobre Machado de Assis, né? O autor que ele mais admira, isso fica claro em muitos textos. Tem aquela questão de se Capitu traiu ou não, né? Que ele quer enfatizar que sim, que ela traiu, porque no universo de Dalton Trevisan as pessoas traem, né? Os homens ou as mulheres são incapazes de fidelidade, sejam os namorados ou os maridos. Então ele vai na obra do Machado de Assis muitas vezes, né? Como aqui ele faz um recorte, o texto dele não é dele, é uma colagem de um texto de Quincas Borba, com toda a referência. Ele não escreveu nada disso. Isso aqui foi o Machado de Assis que escreveu. O que ele arremeda no final é: o nosso Machadinho sabia tudo sobre as mulheres. Né? Mas o recorte que ele faz, e isso é bem, a gente já falou de recortes do Valêncio Xavier, né? Dalton Trevisan fazendo isso também revela um aspecto bem contemporâneo, né, do aproveitamento do texto anterior, de não ter pudor para aproveitar uma palavra que está aparecendo na tela, de cortar inteiro aí um fragmento do livro Quincas Borba, acrescentar um comentário muito breve, muito pontual, querer dizer muitas coisas com isso, né? Então, falando da personagem de Quincas Borba, Dona Fernanda, vamos, fale, repetiu Dona Fernanda, não tenho o que dizer. E aí o narrador de Quincas Borba diz: Dona Fernanda fazia gestos de incredulidade, apertava-a cada vez mais, passou-lhe a mão pela cintura e ligou-a muito a si. Disse-lhe baixinho dentro do ouvido que era como se fosse sua própria mãe, e beijava-a na face, na orelha, na nuca, encostava-lhe a cabeça no ombro, acarinhava-a com a outra mão. Tudo, queria saber tudo. Se o namorado estava na lua, mandaria buscá-lo à lua. Maria Benedita ouvia agitada, palpitante, não sabendo por onde escapasse, prestes a dizer e calando a tempo, como se defendesse o seu pudor. Então, uma conversa entre personagens femininas, tem ali uma suspeita de avanço em relação a algumas regras da moral, dos bons costumes, e é um fragmento, né? Eu mostro mais por conta da técnica, né? Não para analisar que recorte ele fez do romance Quincas Borba. Poucas vezes ele fez algo assim, exatamente assim, mas tem um outro texto dele também que a gente não vai ver, em que ele recorta fragmentos do Dom Casmurro para construir aquela hipótese dele de que é óbvio que sim, Capitu traiu. Né? E aí eu tinha pedido para vocês lerem o conto, aí sim, ficcionalização mesmo. Aqui é um outro tipo de ficcionalização, mas em que tem as personagens da professora de letras, né? E do aluno que defende que Capitu não traiu, e depois de um relacionamento conturbado entre os dois, a professora acaba publicando um artigo em que ela muda de ideia e defende que Capitu traiu. Eu leio como humor também, né? E acho divertido ver que ali na representação dessa história, né, o Dalton está representando o pátio da reitoria, o curso de letras da Federal do Paraná, não que só ali é que circule a ideia de que Capitu traiu, ou enfim, a discussão é possível que ela não tenha traído, né, que já rola desde 1960 e pouco, pelo menos com muita intensidade. Mas ele recupera a história de uma recepção de Dom Casmurro desde o comecinho do século até 1960 e pouco, né? Com o livro de uma professora, Ellen Caldwell, né? Que virou a história da recepção e colocou a hipótese do não ter traído em evidência, porque até então, efetivamente, grandes críticos literários
e tal, quando se referiam à obra, até, eventualmente, claro, ninguém, digamos assim, os grandes críticos não são ignorantes, mas, enfim, até mencionavam a possibilidade de talvez não ter havido traição, mas havia uma espécie de consenso exatamente diferente do consenso que passou a existir nos anos 1970, 1980. E, em torno disso, o Dalton escreveu vários textos. Já comentei rapidamente esse assunto na aula passada. Um haikai, o bom. O bom escritor diz a verdade, ainda quando está mentindo, se é que você me entende. Esse é claro, né? Sintético e confunde um pouco, né? Mas é isso, né? Quando é que é a verdade, quando é que é a mentira, o que é o processo de ficcionalização e a qualidade, né, da boa ficção, de misturar as verdades e as mentiras e uma relativizar a outra. Eu tinha pedido que vocês lessem uma das críticas negativas do Dalton, né? Eu vou comentar 2 desses textos. Um é positivo, a maioria, na verdade, dessas referências muito positivas a alguns autores são em cartas ao próprio autor amigo, né? Então, digamos assim, circulando na própria bolha. Então, ele elogia muito Rubem Braga numa carta para o Rubem Braga. São cartas mesmo, ele mandou essas cartas para os amigos e muitos anos depois, né, 30 anos depois, ele recortou algumas para publicar no livro Desgracida, de 2010. Então, falando com Rubem Braga, ele elogia muito a obra do Rubem Braga, que merece efetivamente muitos elogios. Falando com o Pedro Nava, outro grande amigo dele, memorialista de primeira linha, né, ele elogia muito a obra do próprio interlocutor. E talvez melhor amigo literário de Dalton, Otto Lara Rezende, tem mais de uma carta também elogiando a obra do amigo. Então, esses são textos muito elogiosos. E tem outro texto muito elogioso, que é para outro dos deuses do panteão literário de Dalton. Desculpem eu estar passando dessa forma, no vídeo eu acho que vai ficar muito ruim, mas para chegar no texto que ele escreve. A maioria das cartas foi enviada para o Otto Lara Rezende, né? Esse Otto é o Otto Lara Rezende. E não achei aqui o texto que eu queria ler com vocês, que também não é de crítica, é de elogio. Só falta que esse não foi nessa seleção. Eu sempre falo, né? É tanto texto do Dalton e eu puxo um para cá, outro para lá e costumo me perder neles. Acho que vai ficar faltando este ou não, mais uma busca. Coisa. Fui traída pelas mal traçadas linhas. Não está aqui o texto sobre o Chekhov. Deixa para lá. Mas é um poema, na verdade, de elogio esse autor. Então, a gente pula essa parte e vamos para um outro. Tem 2 muito... tem 2, 3, tem alguns aí, se vocês deram uma espiada, tem vários que são de crítica, digamos, crítica contra, né? Aquela implicância com alguns traços. Uma autora que ele elogia muito é Helena Morley, do livro, como é que é? A Nossa Vida de Menina? Agora eu não vou lembrar do título. Elogia bastante essa obra quando ainda era bem desconhecida e tal. Mas vamos ao texto que eu acho mais engraçado, eu acho muito divertido e eu acho que ele deve ter se escrito... Olha só, agora eu achei o texto que eu estava mencionando. Achei, vou parar um pouquinho nele. É de 87, né? Então, para entender assim, os modelos para Dalton.
além de Machado de Assis, né, pelas características do estilo, da linguagem e da argúcia, né, da inteligência. E o outro grande prosador que ele admira demais é este aqui. Ele escreve a carta para o Otto dizendo: o gênio literário precoce entende-se, dom divino ou capricho da natureza. Como explicar, porém, a sabedoria, a ciência do coração humano, misérias e grandezas? Onde aprendeu, com quem? E mais a bondade com o próximo, o perdão fácil, a tolerância sem fim? Infância pobre e infeliz, um pai tirano e cruel, sem juventude, arrimo da numerosa família, mãe, pai, irmã, irmãos, tuberculoso e outros achaques, médico devotado aos doentes e pobres, belo e querido, se proíbe de amar, e tudo sabe do amor, sabe tudo sobre criança, raposa, mujique, nobre, jovem, cão velho, o mundo, a gente, o mar, o céu. Anton Pavlovich suspende a caneta do papel e enxuga o sangue do bigode. Um vero santo leigo. Entre duas hemoptises, enxuga o sangue do bigode e, quase brincando, até assobiando, concebe, como ninguém, histórias iluminadoras, o som de 1000 vozes na única mão que escreve. Então, ele não menciona exatamente o nome pelo qual Chekhov ficou conhecido, mas sim o seu nome de batismo, digamos, Anton Pavlovich. E aí algo que muitas vezes foi feito, né, de pensar quais são os modelos de contista de Dalton Trevisan, aqui, ao publicar essa carta que ele tinha escrito para o Atulara Rezende, se confirma toda uma admiração enorme, não só a obra, também considerando a vida difícil, nada desse autor russo também tão intenso, né? Mas vejam que nisso é que a gente vê que muitas vezes aquelas maldades de Dalton, né, não é estilo literário, mas enfim, é atitude, né? É denúncia, porque a valoração dele para alguém que se dedica aos pobres, né? Alguém que consegue compreender tanto os nobres como os mujiques, né? Na Rússia eram os menos privilegiados, os animais, né? Então, aí está declaradamente um Dalton Trevisan humanista que não aparece nos discursos do vampiro, que não aparece nos contos mais cruéis, que aparece nos contos de um Dalton mais lírico, e que tem os seus modelos literários e as suas implicâncias com quem não corresponda a esses modelos. Sobre o texto divertido, que é o último que eu vou comentar, é o texto sobre o Grande Sertão Veredas, que eu não sei se vocês leram, né? É de 1968, então pensem numa época em que o Grande Sertão Veredas já tinha tido uma trajetória. Esse livro do Guimarães Rosa é de meados dos anos 40, né? De 46, e era, imagino que em 68, até pesquisei sobre isso, mas já esqueci a pesquisa, né? Exatamente em que pé estava a recepção crítica do Grande Sertão, 20 anos depois da publicação. Não tinha, as grandes obras sobre o Grande Sertão são posteriores, são dos anos 1990, 2000, né? Teve uma proliferação de obras enormes, tanto de autores brasileiros como o Itezat, que é um autor francês. Então, ele está falando de uma recepção que já tinha consolidado, né, o Grande Sertão como um grande livro, mas ainda não tanto como agora. E, na Fortuna Crítica do Grande Sertão Veredas, tem um capítulo inteiro que a maioria das pessoas não conhece, que foi de muito estranhamento e muita rejeição. Grandes nomes, né, tipo Ferreira Goulart, outros menos conhecidos, rejeitaram o Grande Sertão, acharam um livro exageradamente estiloso, né, estilo demais.
E é bem interessante esse capítulo da historiografia, né? A gente tem que ir caçando pistas, mas ainda vou escrever algum dia um artigo sobre isso. E esse texto é um pouco posterior à morte do Guimarães Rosa. Então, acho que tem um pouco isso também. Dalton Trevisan é bastante maldoso. Bom, esse texto. Primeiro que ele só publicou isso em 2010, né? 40, 50 anos depois. Mas, além disso, ele escreveu para o amigo Otto Lara Rezende, falando mal de uma obra, falando mal, brincando, sei lá, fazendo piada com o Grande Sertão Veredas, depois da morte do Guimarães Rosa. Então, ele começa lá, Otto, falemos mal do Grande Sertão. Rompe você ou começo eu? Lá vai, em pleno dó de peito. O Rosa é o herdeiro de José de Alencar, epígono de novo indianismo. Seu jagunço pomposo, guardado à distância, o mesmo índio Guarani. Riobaldo, um peri sofisticado, e de Adorim, outra virgem dos lábios de mel. As suas líricas meretrizes são perfis de Lucíola. Um cronista genial, a mão leve de beija-flor, mas ai de mim, romancista menor. Riobaldo não se sustenta nas alpercatas, e de Adorim, coitada, é pura donzela Arabella. Já fazia tempo que eu não passava a navalha na cara, contrário de Diadorim. Logo, ela fazia barba? Na paisagem naturalista, os tipos de um romantismo desgrenhado. Não é Riobaldo sem veracidade nem grandeza, Epa, que me interessa, e sim o trovador do sertão, a gente, os bichos, a paisagem. Que de variações retóricas sobre a sentença de Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. Como sabe enfeitar de plumas e lantejoulas o seu chorrilho de platitudes. Um dia é todo para a esperança, o seguinte para a desconsolação. De Adorim foi a imagem tão formosa da minha Nossa Senhora da Abadia. Então, comentando um pouco, primeiro ele acusa no Grande Sertão um indianismo, agora com jagunços, algo de um romantismo ultrapassado. Né? Fica claro que ele, desde o começo, admite que está exagerando. Né? Lá vai em pleno dó de peito. Né? Vou escrever coisas aí que talvez sejam exageradas. Né? Aí salva o cronista, diz que o cronista é genial, mas que o romancista não é bom. E aí vai meio ridicularizando algumas passagens que para ele não fazem sentido, né? Então, esse recorte, imagino que a maioria de vocês conheçam o enredo do Grande Sertão Veredas, mas para quem não conhece, né, de Adorim passa a história inteira como personagem masculino, né, o amigo Reinaldo do Riobaldo, e lá no final é revelado que ela era uma mulher, né? O livro todo gira em torno disso, com uma beleza, é o meu romance preferido em língua portuguesa, né? Então não pensem que eu fecho com o Dalton Trevisan na implicância com o estilo do Guimarães Rosa. Por outro lado, algo do que o Dalton Trevisan percebeu, as pesquisas depois revelaram, e isso também não é muito comentado, que efetivamente o Guimarães Rosa escreveu inteirinho, escreveu inteirinho o Grande Sertão Veredas, com de Adorim se mantendo homem até o final, não havendo uma revelação de que era uma mulher. Uma primeira versão de Grande Sertão Veredas era efetivamente um romance homossexual. Né? E aí, em entrevista, o Guimarães Rosa teria dito que ele depois reconsiderou, achou que não ia ser aceito, né? E aí reescreveu, né? Alterou alguns fragmentos e tal, para alterar o sexo, simplesmente o gênero, né? Da personagem, para que passasse a ser a Maria Deodorina, por alguns argumentos lá. Enfim, a leitura do Dalton Trevisan vai atrás de alguns fragmentos, ou localiza, né, alguns momentos em que talvez a verossimilhança ficasse meio prejudicada, né, por conta dessa alternância aí entre a descrição
que combine mais com uma personagem, um jagunço homem, em outros momentos um jagunço homem disfarçado de mulher, ou um jagunço mulher disfarçado de homem, um jagunço homem disfarçado de mulher, não, jagunço mulher disfarçado de homem, que é a verdade do romance, tal como ele foi publicado, né? E aí ele cita algumas frases que ele acha talvez piegas, né? Platitudes. Platitude é a coisa meio óbvia, meio, qualquer um escreveria assim. Aí ele volta, a forma é inovadora, mas o fundo reacionário. Uma frase de efeito? Não nego a protofonia verbal do Rosa, patativa de 1000 gorjeios. Estilo criativo a serviço de quê? A história menos plausível na literatura de travesti. Me irrita a inverossimilhança absoluta, a convivência forçada de todas as horas, como pode? Semanas no desolado, onde uma árvore atrás da qual se esconder. Dias e dias prisioneiros na fazenda, sem uma bacia de água para lavar os paninhos, etc. O tema do travesti é antigo e recorrente, seja no teatro, seja no romance de cavalaria. Basta ver as novelas que entremeiam no Dom Quixote. Todas, porém, cuidam de preservar o mínimo de credibilidade. A heroína vive solitária no bosque e fugaz é a sua aparição em sociedade. O tema insinuado e não assumido no livro seria, isso sim, o amor que não ousa ou não ousava dizer seu nome. De Adorim fêmea, no bando recluso de jagunços, é uma dália sensitiva de fantasia. Adeuzinho de Adorim gentil. Salve, salve, ó feroz de Adorão. E tudo faria sentido. Ele está dizendo, se Guimarães Rosa tivesse construído um personagem homem, que não se revele mulher depois, seria muito mais verossímil. O livro ganhava realidade em vez de artificialismo. Eis que o autor arrepiou o caminho. Erro fatal de concepção, não foi veraz. Ainda pretendem compará-lo a Joyce. Pouco vale pirotecnia verbal sem a originalidade do espírito. Acho mais audácia em 2 frases do Dom Casmurro. Mamãe defunta acaba o seminário. E uma das consequências dos amores furtivos do pai era pagar eu as arqueologias do filho, antes lhe pagasse a lepra, do que em todo o Grande Sertão. Então, aquela contundência do Machado de Assis é o lugar preferido da literatura para Dalton Trevisan. O Rosa é tão comportadinho, sou arrebatado pela fúria das palavras, essa viadagem encrustida me deixa tiririca. Suas mulheres, até as putinhas, meu Deus, nunca tiveram nada entre as pernas. Ele não me engana, escreve diferente, bem que pensa convencional. 3 pontinhos, epa, que frescura é essa? Comigo, machão que sou, reticência não tem vez. Então, a gente pode ler tudo isso como um belo discurso de um machista encalacrado, preconceituoso, homofóbico. E a gente pode ler isso como alguém que está dizendo: eu gostaria de ter lido Um Grande Sertão em que não tivesse essa coisa de que, no fundo, era uma mulher. Era um homem, e Riobaldo se apaixonou por um homem, e daí? Isso seria verdadeiro e seria a realização melhor para o Grande Sertão Veredas. E aí, no final, ele pergunta para o Otto Lara Rezende, né, na carta, gostou do exercício frívolo de leitura? Né? Ele mesmo assume que está fazendo aí frivolidades, né, brincando com coisa séria. Para o meu novo livro, espero igual tratamento. Agora é sua vez, Otto. Que seja o esporro de uma pororoca, uai. Jamais comprimida em leito de Procusto. A frase não é do Major Siqueira, e sim minha. Tá? Então, é essa a pegada verdadeira do Dalton, né? Não se reprimir, usar as palavras que sejam necessárias para dar conta dos temas, nada de enfeitar, né? Ou de esconder em capas de convencionalidade, né? As verdades maiores. Então, por um lado, me divirto bastante, por outro lado, eu acho que pode soar bastante ofensivo para alguns leitores, né? Mas, sobretudo, eu admiro a argúcia, né, do leitor Dalton ter percebido, em algumas passagens em particular, né, essa
esse subtexto, né? Aquele texto que ficou esquecido na história, que era a versão do Grande Sertão, na qual de Adorim era efetivamente Reinaldo. E com isso, e era isso que eu tinha para dizer hoje. Conversemos na sequência. Apaguei aqui. Interromper a gravação.